Imagina a cena, um exército inteiro de homens enormes, cobertos de peles de urso e de lobo, correndo para a batalha sem armadura nenhuma, mordendo a borda do próprio escudo, espumando pela boca e recebendo golpes de espada como se fossem picadas de mosquito. Isso não é lenda de filme de fantasia. Isso está escrito com detalhes em textos que têm mais de 800 anos. E o mais assustador é que, até hoje, ninguém tem certeza absoluta do que transformava esses homens naquilo. Eu tô falando dos Berserkers, os guerreiros mais temidos de toda a era viking. E o ritual que eles faziam antes de entrar em combate é tão bizarro que, se alguém contasse essa história sem provas históricas por trás, você ia jurar que é invenção. Mas fica até o final, porque a parte mais chocante nem é o ritual em si. É a teoria científica que tenta explicar o que realmente acontecia dentro da cabeça desses homens. Vamos começar pelo nome. A palavra Berserker vem do nórdico antigo Berserker, e os historiadores ainda discutem o real significado dela. A explicação mais aceita é que Ber quer dizer urso e Serker quer dizer camisa ou pele, ou seja, literalmente, homem da camisa de urso. Existe até uma segunda leitura, que diz que Ber poderia significar nu, indicando guerreiros que entravam em combate sem armadura, só de peito aberto, o que tornaria o nome ainda mais aterrorizante. E o retrato que os textos antigos fazem desses guerreiros é impressionante. O historiador islandês Snorri Sturluson, lá pelo século XIII, escreveu na saga dos Ynglings uma descrição que ficou famosa. Ele diz que os homens de Odin entravam em batalha sem couraça, loucos como cães ou lobos, mordiam os próprios escudos e tinham a força de ursos ou touros. Segundo o relato, eles matavam adversários com um único golpe, e nem fogo nem ferro conseguia feri-los enquanto durava aquele estado. É basicamente a descrição de um homem que, na cabeça dele, virou uma arma indestrutível. E como era, na prática, o ritual que antecedia a batalha? Segundo reconstruções feitas por historiadores a partir das sagas, o processo começava horas antes do combate, longe do resto do exército, numa espécie de círculo isolado. Os futuros berserkers se afastavam do grupo principal, muitas vezes junto de uma figura ligada à magia, uma espécie de xamã ou vidente nórdico, e passavam por um período de jejum forçado, enfraquecendo o corpo de propósito. Em seguida, vinha o canto ritual, repetitivo, quase hipnótico, junto com batidas fortes em tambores ou no próprio escudo, criando um som constante que ajudava a induzir um estado alterado de consciência. Só depois disso é que eles vestiam a pele do urso ou do lobo por cima do próprio corpo, num gesto simbólico de incorporar o animal. E alguns relatos descrevem esse momento como o instante em que o guerreiro deixava de responder pelo próprio nome, passando a agir, segundo testemunhas da época, como se realmente fosse a fera que vestia. Só então, no auge desse transe, é que eles avançavam para a linha de frente, muitas vezes correndo à frente do restante do exército, sozinhos, como se a própria noção de perigo tivesse sido apagada. E aqui entra a pergunta que todo mundo faz: como alguém chega nesse nível de fúria de forma controlada momentos antes de uma guerra? A resposta mais famosa, e também a mais controversa, apareceu pela primeira vez em 1784, proposta por um estudioso sueco chamado Samuel Odman. A teoria dele é a seguinte: os berserkers consumiam, antes da batalha, um cogumelo chamado Amanita muscaria, o famoso cogumelo vermelho com pintinhas brancas que você provavelmente já viu em desenho animado ou até em decoração de Natal. Esse cogumelo contém duas substâncias psicoativas, o ácido ibotênico e a muscimol, que agem diretamente no sistema nervoso central. E o que elas provocam, segundo relatos de quem já estudou os efeitos, é uma mistura de euforia, distorção da percepção de dor, aumento artificial de força percebida, alucinações visuais e, em doses mais altas, verdadeiros surtos de fúria descontrolada. Ou seja, bate exatamente com a descrição que Snorri Sturluson fez 800 anos atrás, sem nunca ter ouvido falar em neurociência. Só que aqui vem a virada que poucos vídeos contam. Essa teoria do cogumelo, apesar de ser a mais famosa, não é unânime entre os historiadores. Existem pelo menos mais duas teorias sérias disputando essa explicação. A primeira é o uso de álcool em quantidades extremas, o que também provocaria desinibição total e insensibilidade parcial à dor. A segunda
defendida por vários pesquisadores escandinavos, é o uso de uma planta chamada meimendro negro, cientificamente conhecida como Hyoscyamus niger, que tem efeitos alucinógenos ainda mais fortes que os do cogumelo, incluindo delírios e sensação de invencibilidade. E existe uma terceira linha de pensamento que talvez seja a mais perturbadora de todas, a de que não havia droga nenhuma. Alguns historiadores defendem que o estado de fúria dos berserkers era induzido de forma inteiramente psicológica, através de rituais coletivos, cânticos de guerra, dança frenética, jejum prolongado e até auto-hipnose, criando um estado alterado de consciência sem precisar de nenhuma substância externa. Ou seja, a possibilidade real é que esses homens conseguiam, com a própria mente, entrar em um estado que hoje classificaríamos como dissociativo, quase como um transe de possessão. E vale reforçar por que a teoria do cogumelo ganhou tanta força entre pesquisadores modernos. A Amanita muscaria cresce naturalmente em florestas de bétula e de pinheiro, no norte da Europa, exatamente na região onde viviam os povos escandinavos, o que torna o acesso a ela plausível do ponto de vista geográfico. Além disso, relatos etnográficos de povos da Sibéria, registrados séculos depois, descrevem práticas parecidas de consumo ritual desse mesmo cogumelo antes de cerimônias xamânicas, com efeitos de força percebida aumentada e insensibilidade à dor muito similares aos descritos nas sagas nórdicas. É esse paralelo entre culturas completamente diferentes, mas com o mesmo tipo de relato, que fez tantos historiadores levarem a teoria a sério, mesmo sem uma prova arqueológica direta e definitiva, como um resíduo químico encontrado em um artefato viking, por exemplo. E não eram só os berserkers. Existia um grupo irmão chamado Ulfhednar, os Homens-Lobo, guerreiros que vestiam peles de lobo em vez de urso e que, segundo os relatos, eram ligados ainda mais diretamente ao culto de Odin, o deus da guerra, da magia e da loucura estática na mitologia nórdica. Acredita-se que esses guerreiros se viam como intermediários entre o mundo dos homens e o mundo espiritual, quase como se, ao entrar naquele transe, eles deixassem de ser eles mesmos e passassem a incorporar o próprio espírito do animal, ou até do deus que serviam. E o mais chocante é que esse comportamento não era só folclore assustador, ele tinha consequências legais reais. Em 1015, o rei Eirico, da Noruega, chegou a proibir oficialmente a fúria berserker por lei, tratando esse estado como crime, porque muitos desses guerreiros, quando não estavam em batalha, continuavam violentos, descontrolados e perigosos para a própria comunidade. Ou seja, o mesmo comportamento que fazia deles armas devastadoras no campo de batalha os tornava um problema social sério em tempos de paz. Só que existe uma revelação final, que muda completamente a forma como a gente enxerga esses guerreiros. A maior parte do que sabemos sobre os berserkers não vem de registros do momento em que eles existiram, e sim de sagas islandesas escritas séculos depois, numa época em que a cristianização já tinha varrido a Escandinávia e o paganismo viking virou praticamente sinônimo de selvageria aos olhos de quem escrevia. Isso significa que parte dessa imagem pode ter sido exagerada, ou até dramatizada de propósito, para retratar os antigos guerreiros pagãos como criaturas quase demoníacas, cheias de vício e loucura, em contraste com os valores cristãos da época em que os textos foram escritos. E é exatamente aí que mora a verdadeira pergunta por trás dessa história. Até que ponto os berserkers eram guerreiros dopados por cogumelos alucinógenos? E até que ponto eles foram, séculos depois, transformados em lenda para servir a um propósito religioso e político totalmente diferente? A resposta provavelmente está em algum ponto no meio dessas duas possibilidades. Uma mistura real de substâncias, ritual coletivo, crença religiosa profunda e uma boa dose de exagero histórico, construído depois que os últimos berserkers já tinham desaparecido. De qualquer forma, uma coisa é certa. Por trás de cada guerreiro viking coberto de peles, mordendo o escudo e correndo para a batalha sem medo nenhum da morte, existia um ritual, uma crença,
e possivelmente uma substância, moldando não só o corpo, mas a própria percepção de realidade daquele homem. E isso levanta uma pergunta interessante para você. Será que, sem essas drogas, sem esse transe, sem essa fé cega em Odin, os berserkers ainda seriam os guerreiros mais temidos da história? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que você acha. E se você curte esse tipo de curiosidade histórica que ninguém te conta na escola, se inscreve no canal, porque toda semana tem uma história dessas por aqui.